Olá, chicos, que tal? Eu sou o professor Roger e estou aqui para mais uma aula de língua espanhola para a terceira série do ensino médio. Lembrando vocês que vocês podem assistir essa aula pelo YouTube, pela internet, segundo, pela TV e terceiro, podem acompanhar também pelo aplicativo. Vamos lá? Nessa primeira parte vamos falar sobre tecnologia e diversão. Sabendo que hoje nós somos rodeados por muitas tecnologias digitais e a internet é essencial para o nosso dia a dia, é essencial para os nossos estudos, para nos acompanhar inclusive em conversas, em bate-papos, para nos relacionarmos com todas as pessoas. Nós sabemos que as tecnologias se fazem necessárias no nosso cotidiano. E além disso, elas trazem um momento de diversão. Por meio do que, professor? Por meio dos smartphones, os aplicativos de jogos e além disso também pelos próprios videogames, né? Que são vários aí que a juventude conhece de cor. Vas a leer um editorial intitulado Videojuegos, Adicción o Afición. Pero antes, haz estas atividades. Essa pequena atividade aqui que seria uma introdução, uma reflexão para o nosso conteúdo. Primeiro, reflexionando sobre as características de um adicto e de um aficionado a los videojuegos, que diferenças há entre uno, ou seja, o que seria adicto, entre outro, que seria aficionado. Eu recomendo a vocês aqui o uso de um dicionário bilíngue, português e espanhol. Se vocês não tiverem o dicionário em mãos, vocês podem procurar na biblioteca escolar, podem também procurar pela internet em vários sites. Coloquem lá no Google, na pesquisa, dicionário português e espanhol, ou o próprio tradutor, para averiguar o que significa um adicto e o que significa um aficionado. Vou dar um tempinho.
base na busca que vocês fizeram lá dos dois significados, relacione os dois conceitos. Primeiro, le encantan los videojuegos, los conoce. Está informado sobre esses temas. Los juega, pero sin dejar de hacer outras atividades. E segundo conceito, se passa muitas horas al dia jugando, não hace outra coisa que jugar al videojuego. Ou seja, o primeiro conceito, lhe encantam os videogames. Conhece bem os videogames. Está informado sobre os temas, sobre os jogos. Ele joga, mas sem deixar outras atividades e outros afazeres essenciais. E o segundo conceito, passa muitas horas jogando, ou seja, perde o tempo, perde noção do tempo. Não faz outra coisa senão jogar videogame. Se vocês buscaram o significado correto dentro do dicionário, vocês vão verificar que adicto, ele passa-se de um termo popular, né? Um viciado, seria um viciado em jogos, né? E aficionado seria amante, aquele que gosta, mas não perde outras atividades, outros afazeres, ok? Uma perguntinha básica para ti, para você pensar. Te consideras um adicto, um viciado nos jogos, ou um aficionado a los videojuegos? Um viciado ou um amante, tá? É importante verificar o tempo que se passa uno delante de la pantalla de los videojuegos, ou seja, é importante que você verifique se você fica muito tempo frente aos videogames, ao próprio smartphone jogando, ou se você não, se você passa só um pequeno tempo ali do seu dia. Esta pergunta você vai responder no seu caderno, pode responder no aplicativo e encaminhar para o seu professor, ok? Segunda parte, vamos falar aqui do editorial. Se vocês observarem a imagem aqui, está relacionado a jornal, né? Al periódico. Relacionando conceitos. Sabes que é o editorial de um periódico ou de uma revista? Você sabe o que é um editorial de um jornal ou de uma revista? Segundo os teus conhecimentos prévios, assinale a resposta mais adequada. O editorial é um texto relacionado com a atualidade, que apresenta a opinião geral de algumas publicações, como periódicos e revistas impressos ou virtuais, ou é um ensaio largo que trata de hechos polêmicos, ou seja, temas, acontecimentos polêmicos, divulgados em la atualidade e que apresenta o ponto de vista específico de su autor, ou seja, o ponto de vista específico de um autor acerca de temas abordados. Qual que você acha?
Respondeu a primeira, respondeu de forma correta. Mas por que, professor? Porque assim, gente, diferenciando aqui o primeiro conceito do segundo. O primeiro é um editorial. Ele parte aqui de opinião geral de algumas publicações, mas é geral do jornal, da revista. Não tem um autor específico vinculado. É diferente do artigo de opinião. O artigo de opinião, sim, ele tem um autor, como fala aqui, o autor acerca dos temas abordados. O autor ele vai dar a opinião particular dele frente a um assunto. É isso que diferencia um editorial de um artigo de opinião. Vamos observar este fragmento. Ele foi retirado de um site, La Flecha, um site sobre tecnologia. Vocês podem inclusive acessar o site, vai falar sobre vários temas de tecnologia. É um site espanhol. Então, a ler, videojuegos, adicción o afición. Primero fue la adicción a la televisión, con la irrupción masiva de la informática en los hogares. Apareceram nuevas modalidades adictivas. La que parece estar más de moda últimamente es la adicción a los videojuegos. Un fenómeno extensible ya no solo a los niños, sino a toda la sociedad completo. Pero, ¿qué hay de realidad o ficción en todo esto? ¿Estamos hablando de uma autêntica adicção ou de grandes aficionados a los videojuegos? Ele deixa um questionamento falando sobre a tecnologia que se faz presente no nosso dia a dia, que se faz essencial sim no nosso dia a dia, mas que algumas pessoas perdem consciência, não utilizam a tecnologia de forma adequada. Ou seja, perdendo o seu tempo em demasiado por conta dessas tecnologias. Pegando um exemplo bem básico do nosso cotidiano, se vocês podem observar, o nosso aplicativo de mensagem instantânea, aquele aplicativo conhecido, o WhatsApp. Quanto tempo você perde ali no seu dia a dia com o WhatsApp? Aqui ele traz o contexto dos jogos. Hoje os jogos deixaram de fazer parte de um simples console e eles estão onde? Dentro do nosso smartphone. E ali também as pessoas perdem muito tempo jogando, um pouco por diversão, mas às vezes deixam de fazer os seus afazeres importantes por conta disso. Então, vale aí uma dica para a gente pensar um pouquinho. Te toca a ti, ou seja, el editorial se publicó en 2003 y afirma que primero fue la adicción a la televisión con la irrupción masiva de la informática en los hogares, aparecieron nuevas modalidades adictivas, la que parece estar más de moda últimamente es la adicción a los videojuegos, un fenómeno extensible ya no solo a los niños, sino a toda la sociedade al completo. Pergunta: ¿crees que actualmente la adicción tecnológica de moda siguen siendo los videojuegos? ¿Y por qué? Vou dar um tempo para
Esse questionamento vocês irão responder, tá? Deixe anotado no seu caderno. Pode informar o seu professor pelo aplicativo ou então, quando retornar à aula, mostre essa resposta ao professor e veja a partir da acepção dos outros colegas aí também, tá, a respeito sobre esse assunto, ok? Partindo para a terceira parte da nossa aula de hoje, vamos falar sobre os adjetivos. Fíjate en las palabras destacadas del fragmento, ou seja, fixe, preste atenção. Aqui nós temos o texto, aquele fragmento do editorial, e algumas palavras estão destacadas. Masiva, nuevas, adictivas, extensible, autêntica e grandes. São 6 palavras. A que classe de palavras los términos em destaque pertencem? Lembrando aí das classes de palavras, aquelas 10 classes de palavras que vocês aprenderam tanto na língua portuguesa e que servem aqui para a língua espanhola. O que você acha? Quem respondeu adjetivos, respondeu de forma correta. E com que intenção se usam essas palavras no texto? Ou seja, para que servem os adjetivos? Recorde-se lá das aulas de língua portuguesa, inclusive. Lembrando que português e espanhol são línguas irmãs. E o adjetivo tem a mesma função. Faço a pergunta para ti. Qual é a função do adjetivo no texto?
Ok. Com base no conceito que você tem sobre adjetivos, vamos observar essas 4 afirmações. Primeiro quiz. O adjetivo situa el sustantivo en el tiempo y en el espacio. Letra B. Indicar pertenencia en relación con las palabras o las personas gramaticales. Terceiro, qualificar el sustantivo caracterizándolo. Ou letra D, expressar acción, estado ou processo. Dessas 4 afirmações, qual seria o conceito do adjetivo que você tem internalizado aí das suas aulas de língua portuguesa e de língua espanhola? Mais um tempinho. Respondeu que a função do adjetivo é qualificar o substantivo, dando característica a ele, ou seja, está qualificando, caracterizando, atribuindo características ao substantivo, respondeu de forma correta. Se recordou bem lá das aulas do ensino fundamental de língua portuguesa, né? Parabéns! Conceito, então. Os adjetivos qualificativos descrevem e caracterizam o substantivo que acompanham. Entre os tipos de adjetivos se encontram os especificativos, que hablam de um objeto em particular e de lo que lo diferencia de outros, ou seja, fala de um objeto particular e o diferencia de outros, né? Por exemplo, temos um coche negro, ou seja, temos um carro preto. Se especifica que é negro e não de outro color, ou seja, especifica que esse carro é preto e não vermelho, por exemplo, rojo. ¿Sí? Segundo exemplo, vivo en una casa grande, ou seja, está especificando que a casa é grande e não pequena. Os adjetivos podem ser explicativos, tá? Indicam uma qualidade já informada por el objeto, suelen preceder al sustantivo ou ir entre comas. Por exemplo, la blanca nieve cubría las montañas,
blanca. É um adjetivo que está aqui caracterizando nieve. Tu hermana, amable. Então, ela está entre vírgulas para fazer uma característica, atribuir aqui uma característica da irmã. A sua irmã amável me trouxe, né, uma xícara de café. Lembrando dessa palavra aqui, taça, que não é a nossa taça de vinho, taça de champanhe. Taça, senão, é uma xícara, xícara de café. Ok, gente? Observando aqui as palavras destacadas, tá? Aquelas mesmas palavras, os adjetivos, vamos fazer um passe de mágica. Sumiram. Se eu retirar essas palavras, os adjetivos deste parágrafo, tá? Vamos fazer a releitura dele? Vamos lá? Primeiro foi la adicción a la televisión, con la irrupción de la informática en los hogares, apareceram modalidades. La que parece estar más de moda últimamente es la adicción a los videojuegos, un fenómeno ya no solo a los niños, sino a toda la sociedad completo. Pero, ¿qué hay de realidad o ficción en todo esto? ¿Estamos hablando de una adicción ou de aficionados a los videojuegos? Eu fiz a leitura aqui, correto? As palavras que foram retiradas deste texto, vocês sacaram? Assim falta, ou seja, faz falta para a compreensão do texto? Vocês conseguiram compreender o texto sem aquelas palavras? Vou dar um tempo para vocês. Observarem, estas palavras fazem sim falta ao contexto. Por quê? Porque elas enriquecem o vocabulário. Elas especificam alguns termos, inclusive aqui. Vamos observar. Primeiro, quando eu falo apareceram modalidades. Quais? Quais são essas modalidades? Se voltarmos para o texto original, vocês irão observar que são nuevas modalidades, modalidades adictivas, como aparece aqui embaixo, apareceram novas modalidades adictivas. Sem elas, ou seja, sem elas, perde-se o caráter de
especificidade. Ou seja, observando aqui outras consequências que existem para a compreensão do texto. Irrupção, ou seja, erupção massiva. Observando aqui que esse massiva indica, que a informática irrumpiu em los hogares em grande quantidade, massiva, ou seja, em grande quantidade. Esta caracterização atribui uma qualidade que especifica o tipo de irrupção. Outro, o termo adicción, que vem acompanhado do adjetivo autêntica, ou seja, da verdade, de veracidade. E o outro termo, aficionados, que vem acompanhado da palavra grandes aficionados, ou seja, em abundância. Sem essas palavras, a pergunta queda menos enfática. Ela perde parte do seu valor de especificidade e de caracterização. Ou seja, os adjetivos, eles fazem sim grande diferença dentro de um texto. Cuidado! Existem palavras que podem ser adjetivos ou substantivos, de acordo com o contexto. Olhem aqui, o idioma espanhol é romântico, ou seja, espanhol está na função de adjetivo, acompanhando o quê? O substantivo idioma, dando uma caracterização ao idioma. Qual idioma? O idioma espanhol. E já no segundo exemplo, el espanhol me encanta. Eu não estou mais falando do adjetivo espanhol, senão de um substantivo nome. A língua espanhola. El espanhol me encanta. Então, o primeiro tem função de adjetivo, o segundo tem função de substantivo. Observe. Para fixar um quiz. A palavra naranja, ou seja, laranja, é adjetivo, é adjetivo ou substantivo nessas duas frases aqui. Vou dar um tempo. Então, pessoal, se vocês observarem essas duas frases, esta naranja está esquisita. O que seria esquisito? Estranho, não, né? Lembrem que em espanhol a palavra esquisita é saborosa, gostosa, ou seja, esta naranja está deliciosa, está saborosa, né? Aqui eu estou me referindo laranja como nome. Nome me lembra o quê? Pensem aí. Daniela usa uma falda naranja, ou seja, Daniela está usando uma saia. Saia cor laranja, ou seja, a laranja faz referência à saia. Lembra do quê? Então, quem respondeu a primeira como substantivo, porque é um nome, respondeu de forma correta. E a segunda, falda naranja, ou seja, naranja é um adjetivo, está qualificando, está dando qualidade, característica à saia.
Gente, vamos ficar por aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço.